duas cargas pontuais Q1 e Q2 encontram-se no vácuo, localizadas no plano XY nas coordenadas 00, 0D, respectivamente. Essas cargas se atraem com uma força elétrica de módulo F. Em seguida, desloca-se a carga Q1 para uma coordenada x, 0, com x maior que zero, de forma que a força elétrica entre as cargas Q1 e Q2 passa a ser F sobre 2. Nesse contexto, pode-se afirmar corretamente que as cargas possuem... Bom, então veja só, nessa questão ele tem duas cargas, a carga Q1 e a carga Q2. Qual a localização dessas cargas no eixo ou no plano x e y? Bom, tu percebe que pelo enunciado, ó, a carga 1 ela se encontra na posição 00, ou seja, a carga 1 ela está na origem do sistema de coordenadas. Sim? Enquanto que quando você olha para a carga Q2, ela se encontra nas coordenadas 0D, ou seja, na coordenada x igual a 0, y igual a d. Então, veja só, a nossa carga Q2 ela se encontra sobre o eixo y, a que distância do nosso sistema ou da origem de coordenadas? A uma distância d. Ok? Então a coordenada dela é, se eu tenho um ponto sobre o eixo y, é porque a coordenada do outro eixo vale quanto? Vale zero. Então a carga Q2 se encontra sobre o eixo y a uma distância d da origem. Tranquilo? Aí o que é que acontece? A questão também informa que a força que existe entre essas cargas é uma força de atração, de módulo igual a quanto? Igual a F. Então, Q1 e Q2 se atraem com a força de módulo F. Bom, se as cargas estão, ou sobre elas, se sobre elas existe uma força de atração, é porque o que é que acontece com o sinal dessas cargas? Bom, Q1 e Q2 possuem cargas de sinais opostos, ok? E aí o que é que acontece? Bom, em seguida, o que é que acontece com essas cargas? Ele desloca a carga Q1 para um valor x maior que zero, de tal forma que a coordenada dessa nova carga vale xd, ou seja, no eixo y, a coordenada é zero. Então, essa carga está ao longo do eixo horizontal. Ó. Então, na nova configuração, tu pega a carga Q1, que antes estava aqui na nossa origem, e você afasta essa carga para um ponto qualquer aqui, ó, que eu vou chamar de x. Ele não diz que você afasta a carga por um valor x, e ó, um valor x maior que zero. Sim, então a carga Q1 está nessa nova configuração. Tranquilo? E aí o que é que ele quer? Ele diz agora que a força entre as cargas nessa nova configuração é F sobre 2. Opa, então se você olhar aqui, se as cargas se atraem, é porque agora, ó, essa linha é a reta que liga as duas cargas e sobre elas existe uma força aqui de atração que agora vale quanto? F sobre 2, ó. Então elas se atraem agora com a força igual a F sobre 2. O que é que ele quer que a gente calcule? Bom, ele quer agora calcular que você determine quanto vale a distância x. Se você olhar aqui para os itens, ó, ele quer saber quanto vale a distância x. A gente já sabe que de antemão essas cargas elas têm sinais opostos. Então, olhando aqui para os itens, ou vai ser o item A, ou vai ser o item C. Me resta saber quanto vale essa distância aqui x deslocada da carga Q1. Tranquilo? E aí? Bom, sei que a carga Q2 permanece na mesma posição, né? A uma distância d do eixo de origem, né? E aí? Bom, então essa distância aqui, ela continua valendo quanto? D. Me resta saber quanto vale essa distância x, tranquilo? E aí? Bom, então é uma questão em que você precisa analisar as duas situações.
Nessa primeira situação, como é que eu calcularia a força elétrica entre as cargas? Bom, de acordo com a lei de Coulomb, a força elétrica entre as cargas vale K vezes o produto das cargas, Q1, vezes Q2, dividido pela distância que separa as duas cargas, que é D o quê? Que é D ao quadrado. Então perceba, o valor da força entre as cargas é F. Eu tenho aqui uma constante eletrostática do meio, vezes o produto das cargas, dividido pela distância entre elas, que vale quanto? E vale D. Se nós, por algum motivo, ou por alguma casa aqui, isolarmos o produto K, Q1, Q2, o que é que nós temos? Bom, ficaríamos com K, Q1 vezes Q2, como sendo igual a F vezes D ao F vezes D ao quadrado. Sim? Então, a gente chega aqui, ou teríamos aqui uma relação entre a constante K e o produto das cargas. Por quê? Bom, você concorda comigo que esse termo aqui da esquerda, ele permanece constante para as duas configurações. A constante K do meio é a mesma e o valor das cargas também. Então, encontrei que K Q1, Q2 é igual a F D ao quadrado. E agora, nessa nova configuração, quando eu afasto a carga Q1 por uma distância x, quanto vale tal distância? Quanto vale x? E aí, professor? Bom, nós vamos partir do mesmo princípio, né? Aplicar a lei de Coulomb nessa nova situação. Eu tenho que F é igual a K vezes o produto das cargas, Q1 vezes Q2, dividido por qual é a distância entre as cargas agora, gente? A distância entre as cargas é essa distância aqui, concordo? Que eu vou chamar de D, Dzão. Então, sobre D ao quadrado. Só que agora a força vale quanto? O módulo da força, F sobre 2, né? Então, aqui eu tenho F sobre 2, como sendo igual a K, Q1, Q2, sobre D ao quadrado. O que é que acontece? Bom, olha só, gente. Quem é K, Q1, Q2? Que nós isolamos na situação anterior. K, Q1, Q2 vale F, D ao quadrado. Dzinho ao quadrado. Ah, professor, é mesmo, né? É. E aí, eu posso agora então, ó, dizer que F sobre 2 é igual a KQ1, Q2 vale F, D ao quadrado. Tudo isso sobre quem? Sobre D ao quadrado. O que é que o senhor fez, professor? Eu substituí, ó, por esse valor aqui, ó. E aí? Bom, e aí se nós cancelarmos aqui o F com F, o que é que podemos então tirar como conclusão? Podemos dizer então o seguinte, ó, que 2D ao quadrado é igual a Dzão ao quadrado. Ou que Dzão é igual a Dzinho raiz de 2. Professor, Dzinho raiz de 2? É. E aí, cadê o valor de x que a gente precisa encontrar? Bom, olha o seguinte. Gente, o valor de D aqui na nossa questão vale Dzinho raiz de 2. E o que é D raiz de 2? Você concorda que isso aqui, gente, é a diagonal de quem? De um quadrado de lado quanto? De um quadrado de lado Dzinho. Concorda comigo? Que Dzinho raiz de 2 é a diagonal de um quadrado de lado Dzinho?
Ah, professor, mesmo, né? Então, se eu voltar aqui para nossa figura, eu posso simplesmente, ó, fechar a figura dessa forma. Sim? E eu tenho uma formação de quem? Eu tenho formado aqui um quadrado, cuja diagonal vale d raiz de 2, em que d é a diagonal do nosso quadrado. Então, todas as dimensões aqui do quadrado, ó, elas vão valer quanto? Dzinho, né, ó. Ah, professor, então quer dizer que x seria um lado desse quadrado? Sim. E aí tu pode concluir que esse valor de x vale quanto? Também vale Dzinho. Sim? E era o que nós precisávamos encontrar para a questão.